e vou apresentar para vocês agora o meu projeto final de curso, meu orientador, professor Leonardo Amaral, e nesse projeto eu fiz um sistema de frenagem automática com referência adaptativa de escorregamento baseado em lógica fuzzy. Aqui vamos passar rapidinho aqui pela agenda do que vai ser feito hoje, vai ser apresentado hoje, que é basicamente o porquê, o que, qual os resultados e a conclusão de tudo que foi feito. Acho que na parte do porquê, eu trouxe primeiro uma motivação do porquê trabalhar com segurança veicular e por que a frenagem é tão importante. Para isso, eu trouxe alguns dados rápidos aqui, que a cada 1 minuto no mundo, uma morte por acidente de trânsito acontece. E nesses mesmos acidentes, 90% deles são causados por erro humano, evidenciando, assim, uma importância do sistema de frenagem autônoma. Mostra também a importância disso, é que isso já é algo bem tratado no Brasil. E uma evidência disso é que desde 2014 o ABS já tem sua obrigatoriedade e saiu recentemente agora para o Conatran que a frenagem automática agora vai ser obrigatória nos carros a partir de 2029. E qual que é o problema, né, central, que referencia o meu trabalho? É basicamente a curva de Buckhead. Por quê? Porque o ABS, que já é obrigatório, ele é projetado para ele funcionar em situações de asfalto seco, onde a referência de slip ratio que ele utiliza vai ser sempre otimizada em torno de 0,17, 0,20 de unidade de slip ratio. Dessa forma, ele tem uma sua eficiência otimizada para esse trajeto, para esse pedaço. E ele perde sua eficiência quando ele está em situações diversas a essa. Ou quando a gente tem uma situação de ter algum material químico na pista, ou então de chuva, ou até mesmo de neve. Então, a gente vai atuar em cima dessa debilitação. E como que a gente vai fazer isso? Eu estou propondo, né, propus, implementei e avaliei um sistema de frenagem cuja referência de escorregamento é determinada dinamicamente por um controlador fuzzy. Então, os objetivos foram projetar esse controlador fuzzy, fechar uma malha de controle interna que gerenciasse, que pegasse essa referência, me devolvesse o torque de frenagem e validasse tudo isso no simulador de alta fidelidade. A gente fez uma simulação com o Truxim e o Simulink, que é uma co-simulação que é um padrão industrial, ela é utilizada em várias indústrias, seja na Stellantis, na Chevrolet, em vários lugares, várias montadoras utilizam. E alguns posicionamentos na literatura que eu achei importante para o meu trabalho foi a validação da lógica fuzzy para a tratativa de incerteza pneu e pista, que nesses 3 trabalhos também que eu citei aí é utilizado. Arquiteturas hierárquicas, separar a referência do rastreamento da malha de controle interna. Então, essa separação, ela também é validada pelo trabalho de Zal e Mirzaei. E a estimação da aderência, que eu vou falar com mais detalhes depois, que foi muito importante para o meu trabalho na hora de estar fazendo esse controlador fuzzy. Como que eu desenvolvi isso daí? Primeiro, a arquitetura proposta, ela compõe de 4 pilares. As entradas que eu estou dando para o meu sistema, o controlador fuzz mandante, o controlador proporcional da camada interna e o meu sistema de simulação, né, o TruckSim. Basicamente, o TruckSim, ele é um simulador de alta fidelidade, como eu falei, e ele me devolve o slip, que é basicamente o escorregamento, essa medida de aderência estimada, que ele mesmo trata, e ele me devolve, e eu peguei também a velocidade, mas mais para teste. Por quê? Eu recebo essas 2 entradas e consigo a derivada de maneira analítica e passo elas para uma normalização e coloco comentário no meu controlador fuzzy para estar me devolvendo essa referência adaptativa, que muda dinamicamente, né? E recebo ela no meu controlador, que atua no meu torque e devolve para o TruckSim o meu torque. Desse jeito, eu consigo fechar a malha e estar atuando sempre como na minha frenagem. A estimação da aderência. Por que eu quis frisar tanto nela aqui? É porque ela foi muito importante no meu trabalho. Porque antes eu estava usando apenas o slip e a derivada do slip. E ele não estava perseguindo bem a minha dinâmica. Tipo assim, minha dinâmica ela não estava com um rastreamento eficiente do que eu gostaria para o slip ratio alvo. Então, quando eu tive a ideia de colocar ela, foi quando eu vi no TruckSim tem essa variável para ser exportada. E eu fui pesquisar mais em cima e achei esses 2 trabalhos, que é do Shin Margolis, que eles
e sugerem o uso dessa estimação, e o Wang, que em 2022, ele usa ela e valida a sua eficiência para estar estimando a aderência do pneu com a pista. No controlador fuzz, vou passar por ele aqui. Basicamente é um controlador de inferência Mandane com desespecificação por centroide. Ele tem nas entradas dele o atrito, a derivada do escorregamento, e a sua saída vai ser o slip alvo. Todos eles, basicamente, nas entradas, tem 3 seções, né? Médio, alto, baixo, baixo, médio, alto, e na variação só que ele diminui, estável e aumentando, e com as funções de pertinência que foram feitas de maneira empírica, todas elas. E outra coisa que eu fiz foi limitar a saída a 0,3, quase que nenhum dos cenários que eu atuei, eles comportariam uma saída acima de 0,3, mas acabou que nem foi necessário, por causa que nenhum deles nunca chegava a 0,3. Na base de regras heurísticas, eu basicamente fiz 27 regras para cobrir todos os casos possíveis que eu teria. E eu trouxe aqui alguns exemplos só para ilustrar, que seria basicamente, por exemplo, no momento que eu estou com uma aderência baixa, uma variação alta, e o meu slip está baixo, então eu sei que nesse momento eu teria que estar aumentando o meu slip para compensar essa aderência baixa. E vice-versa, se eu tivesse com o slip baixo, eu teria que aumentar o slip, e se tivesse com o slip alto, eu teria que diminuir nessa situação. É uma malha interna de PI, saturação por eixo. Eu fiz basicamente um proporcional integral, eu não vi necessidade de usar derivativo. E primeiro parte da sintonia foi usando o PyTurner do Simulink, mas eu não gostei do resultado, eu achei que ele foi bem ineficiente. E aí eu fiz a linearização utilizando o modelo de quarto de carro e utilizei o Sisotool para achar o lugar das raízes. Só que aí, depois disso, eu dei uma refinada no meio heurístico mesmo, para dar uma melhorada no ganho, que eu achei que foi necessário. E os ganhos são bem altos, né? Mas eles não são sobre a sintonia. Porque as entradas do meu controlador, ela tá na casa de 10 a menos 2, e a saída do meu controlador está na casa de 10 a 6, né? Que é 10 a 3 kN/metros. Então, essa variação ela faz um sentido. Esse ganho muito alto faz um sentido. E a saturação dos comandos de torque, eu usei seguindo essa equação aí, pelos pesos e utilizando o centro de massa. Então, a saturação no eixo dianteiro foi de 3.600 kN e no eixo traseiro foi de 2.200 kN. Tudo isso para o modelo do Large European Van, que eu vou mostrar ali mais à frente. Ele, basicamente, tudo que foi feito aqui foi para veículos de grande porte, que a gente está usando o Trucksim, nele é utilizado mais veículos de grande porte, e eu vou citar mais do carro mais para frente. No ambiente de validação e cenário, basicamente estou usando o Simulink com o sistema de o sistema de frenagem e o Trucksim para simular. Nele eu estou fazendo esse Large European Van, que tem uma imagem ali, é basicamente um Ducato, quase um doblô, e nele o cenário que eu escolhi foi com perfil de aderência mista, onde a gente começa no asfalto seco, entraria nessa pista que seria ou molhada ou com derramamento de óleo, ou alguma coisa do gênero, e volta para o asfalto seco. Por que eu quis fazer essa variação? O cenário que eu imaginei foi basicamente um caminhão caindo, e ele tem derramamento ou de areia, ou de óleo, ou alguma coisa do gênero. E nesse caso, o cara precisa de frear, porque tem um carro tombado, mas a pista está comprometida. Então, ele não pode se dar o luxo de evitar a frenagem ou alguma coisa do gênero na pista comprometida. Ele tem que frear. Então, foi esse o cenário que eu escolhi. E nele, a gente tem 3 configurações para teste do sistema, que eu fiz em malha aberta, com toque constante 2.800. Eu fiz depois outro apenas com o PI, com a referência fixa em 0,17, que seria a referência-alvo para o asfalto seco, e o fuzz adaptativo. Agora eu vou passar para a parte dos resultados. Primeiro, em malha aberta, eu tive 67,3 metros de distância de parada, 4,7 segundos, e o dado mais alarmante que em 87% do tempo as rodas estão travadas. Esse 87%, ele basicamente ele acontece no começo da entrada da mancha de baixo coeficiente. Então, a gente pode perceber que em malha aberta, o veículo perdeu completamente não, né? Teve em 14%, 13% do tempo com dirigibilidade, no restante do tempo todo, ele teve sem dirigibilidade. E agora as bases dos resultados que comparam as duas malhas fechadas. Acho que no gráfico da esquerda a gente já consegue ver que a diferença de distância
é bem considerável. Então, a gente tem uma diferença de 10 metros, praticamente, de distância entre a malha aberta e a malha fechada, nos dois cenários, né? Tanto no B quanto no C. E, dando sequência, vamos comparar agora ou com referência fixa e com a referência fuzzy adaptativa. Na distância de parada, a diferença ela não é tão grande, né? Então, a gente vai ter quer dizer, ela não é tão grande comparado aos valores totais. A gente vai ter basicamente uns 0,8 metros, 80 centímetros de diferença, que comporta 1,4%. Só que esses 80 centímetros, esses 0,8 metros, eles são muito consideráveis quando a gente olha no cenário de frenagem. 80 centímetros pode ser quase um capô de um carro, ou então uma distância que vai efetivamente estar salvando uma vida, evitando um acidente. Em sequência, a gente consegue ver a desaceleração média. Como o cenário que a gente está abrangindo, ele tem uma curva pequena, assim, por exemplo, desses 56 metros, só 20 metros deles que estão com atrito baixo. Então, no percentual total, até pelas curvas de tempo de acomodação, a gente tem uma variação, um ganho bem reduzido. Só que quando a gente olha em sequência de aceleração na mancha, esse aumento já é bem mais substancial. A gente dá um aumento de 10% da desaceleração, onde porque dentro da mancha, o sistema se mostrou ser bem mais efetivo do que com a referência adaptativa do que com a referência fixa. E isso pode ser visto aqui com o slip na mancha. Durante o período que ele passou pela mancha, a minha referência estava em 0,101. E quando ele estava com a referência fixa, se manteve em 0,17. E eu coloquei aqui embaixo que para condições de baixo atrito, igual que a gente estava olhando na mancha, a referência ela fica numa faixa de 0,05 a 0,09, sendo 0,05 gelo, 0,09 com uma tempestade considerável. E isso a gente consegue ver que o meu controlador, o fuzzy adaptativo, né, ele esteve bem mais próximo do ideal do que quando a gente estava com a referência fixa. Então ele conseguiu estar bem mais aderente. E outra coisa bem importante foi que no tempo de travamento, os dois controladores mantiveram a dirigibilidade 100% do tempo. Em nenhum dos dois casos a gente teve travamento das rodas. Só ressaltando aqui o ponto que eu falei, que a gente ganhou um ganho. A gente teve um ganho de 81 centímetros, que fisicamente é um ganho muito expressivo, que pode comprometer um capô de um carro, uma traseira, alguma coisa assim, pode estar salvando uma vida. Conclusão do trabalho, acho que a arquitetura fuzzy com o controlador PI teve uma operação muito boa, evitando o travamento das rodas em 100% do tempo. E a referência fixa, ela é muito boa apenas no regime em qual ela foi calibrada, e não nos demais momentos. E outra conclusão que eu tive foi que concentrar a adaptação da referência fora do algoritmo interno, por exemplo, utilizando um controlador proporcional adaptativo, se mostrou uma abordagem bem viável, interpretável e principalmente de baixo custo computacional, que são ideais para esse uso de carro. E a disponibilidade e o aprendizado do TruckSim foi uma coisa que vale a pena muito ressaltar, que foi um diferencial grande do trabalho. Então, tá aprendendo esse software que é muito importante na indústria foi muito bom e foram fundamentais para dar credibilidade para o sistema adotado. O uso da estimativa de aderência como a entrada do controlador foi muito importante também. Quando eu estava usando só as outras duas entradas, o resultado não foi adequado. A gente não tinha uma adaptação tão boa quanto eu tive quando eu adicionei a estimativa de aderência como uma entrada do meu controlador fuzzy. Limitações observadas. Acho que, em valor absoluto, o ganho global é modesto, então talvez uma ressintonia do controlador PI talvez seja válido como uma limitação, alguma coisa do gênero. A sintonia heurística do meu controlador fuzzy. As regras foram definidas por conhecimento físico, otimização e de dinâmica veicular. Então, está aplicando um algoritmo de otimização, ou seja por computação evolucionária, ou por algum outro algoritmo de otimização, talvez venha a ser um trabalho futuro bem eficiente, independente da distribuição de massa. O veículo utilizado foi o Large European Van, mas quando eu utilizei alguns veículos de teste que tinham principalmente carrinho atrás, ou então eram muito largos, que tinham uma distribuição de massa mais complicada, ou então usavam mais de 2 eixos, o controlador se comportou bem, ele não travava as rodas, mas não teve tanta eficiência na adaptação. Em alguns casos, até perdeu a distância. Então, acho que essa foi uma limitação observada,
e a idealização da cossimulação. Na cossimulação, no modo que eu utilizei, eu basicamente substituo o torque de frenagem de maneira bem grosseira. Eu não considero atraso de transporte, ruído de sensor que poderiam ter num sistema considerando o atuador hidráulico, principalmente. E como propósito de continuidade, seria basicamente coisas que sanam os problemas anteriores, né? A otimização sistêmica do fuzz, fidelidade de atuação na dinâmica do atuador, controle integrado longitudinal e lateral, né? Porque aqui a gente fez no cenário de reta, ampliar os cenários, colocar manchas mais extensas, ou então manchas menores, ou múltiplas transições, com velocidades variadas. Uma coisa que eu esqueci de falar foi que, no caso ali, foi uma desaceleração de 100 km por hora a zero, até a parada total, e a distribuição entre eixos, principalmente tentar trabalhar melhor com essa parte do otimizar o controlador para veículos com forte transferência de carga. E foi isso. Queria agradecer principalmente a orientação do professor Mazelli, a disponibilidade do professor Leonardo Torres, a UFMG pela disponibilidade do Truxim